Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla. Na aula de hoje vamos dar início a mais uma lista de aulas. Dessa vez, a turma é o terceiro ano do ensino médio. Vamos falar na aula de hoje um pouco sobre a geometria analítica. Na aula de hoje a gente vai se ater um pouco sobre a introdução de geometria analítica. O que é a geometria analítica? A geometria analítica, também denominada de coordenadas geométricas, baseia-se nos estudos da geometria por meio da utilização da álgebra. Os estudos iniciais estão ligados ao matemático francês René Descartes, criador do sistema de coordenadas cartesiano. Esse nome aqui, creio eu, para vocês não ser desconhecido, né? Desde o primeiro ano do ensino médio, ou mesmo antes, lá no fundamental, vocês já ouviram falar sobre esse francês, sobre esse matemático renomado. Ele é o responsável pela criação do plano cartesiano. Para quem não lembra, lá no primeiro ano, as coordenadas x e y, né? Eixos horizontal e vertical, e assim a gente vai se ater ao estudo do sistema de coordenadas cartesianas. Então, foi o que iniciou o estudo da geometria analítica. Tá? Vamos trabalhar com a ideia de ver um breve histórico, para que a gente fique mais atento aí ao contexto. Os estudos relacionados com a geometria analítica datam do século XVII. Então, para quem não lembra, o século XVII, vai lá ver o que estava acontecendo no século XVII aqui no Brasil e no mundo. Tá? Dá um estudo aí, dá uma vasculhada aí na parte histórica desse século XVII. Descartes, ao relacionar a álgebra com a geometria, então a relação da álgebra com a geometria, criou os princípios matemáticos capazes de analisar por meio de métodos geométricos as propriedades do ponto, da reta e da circunferência, determinando distâncias entre eles, localizações e pontos de coordenadas. Então, aqui foi uma análise, né, de algumas propriedades sobre o ponto, a reta e a circunferência. Mais adiante, vocês vão ver que estudou um pouquinho a mais do que isso. E a geometria analítica estuda exatamente isso, tá? A relação entre ponto, reta, circunferência, e aí vai. E esse estudo? Uma característica importante da geometria analítica apresenta-se na definição de formas geométricas, de modo numérico, extraindo dados informativos da representação. Com base nesses estudos, a matemática passa a ser vista como uma disciplina moderna, capaz de explicar e demonstrar situações relacionadas ao espaço. As noções intuitivas, né, que é bem ligado à parte algébrica de vetores, começam a ser exploradas de forma contundente na busca por resultados numéricos que expressem as ideias da união da geometria com a álgebra. Então, é uma união da geometria com a álgebra. É isso que é a geometria analítica. E sobre os vetores? O que constituem os vetores? Os vetores constituem a base dos estudos do espaço vetorial e são objetos que possuem as características relacionadas com tamanho, direção e sentido. E aí vocês veem isso aqui, né, no estudo da física. Isso mesmo. Os vetores são muito utilizados na física como ferramenta auxiliar nos cálculos relacionados à cinemática vetorial, dinâmica, campo elétrico, entre outros conteúdos. Os cientistas Isaac Newton e Leibniz concentraram estudos na geometria analítica, que serviu como base, olha aí, serviu como base teórica e prática para o surgimento do cálculo diferencial e integral, muito utilizado atualmente na engenharia. Então, a geometria analítica, né, com o estudo de vetores, é utilizado na geometria analítica, na engenharia, né? E aí, além da engenharia, onde mais eu posso usar a geometria analítica?
O que vocês acham? Deixa aí os comentários no vídeo, abaixo do vídeo aí, da postagem. O uso da geometria analítica no cotidiano. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas eu quero a informação de vocês. Eu quero também saber o que vocês acham. Aonde é que é encontrada a geometria analítica no cotidiano? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. No caso aqui que eu coloquei, vocês podem observar esses dois desenhos, né? Aqui nós temos dois desenhos relacionados a um sol, que é o GPS, tá? Mas existem inúmeras. E aí, vamos lá. O que é que nós temos aí? Ao construir um gráfico, ao alocar a construção de um alicerce de uma casa, aviões e embarcações situam-se em suas rotas, valendo de aparelhos denominados GPS. Então, o GPS é baseado no estudo da geometria analítica, que, por sua vez, utilizam coordenadas fornecidas por satélites. Então, aqui, essas coordenadas foram dadas graças à geometria analítica. Também é muito usada para construir jogos. E aí, quem gosta de jogar sabe que a geometria analítica também está sendo utilizada em alguns jogos. É o princípio da computação gráfica, que serve para projetar simulações para as áreas de engenharia. Não só a engenharia, no caso aqui, espacial, mas também a engenharia mecânica, a engenharia elétrica e assim por diante. A geometria analítica está presente em muitas coisas no nosso dia a dia, seja na aerodinâmica de um carro, na geração de energia elétrica, até em um simples jogo de batalha naval. Você visualiza a aplicabilidade do plano cartesiano. Então, a gente frequentemente usa sem perceber a geometria analítica. Tá? Na próxima aula, iniciaremos o estudo, propriamente dito, a parte algébrica e geométrica, né? Porque é uma relação entre esses dois. Nossa aula fica por aqui. Até o próximo vídeo.